Gratidão, mensagem da nossa egrégora, decisões energéticas, né? A mensagem fala um encontro coletivo, um encontro com a alma, com a vossa essência, com o seu núcleo de comando e poder, está cada vez mais próximo. Todos podem desfrutar dessa verdade agora, sentindo em seus corações a verdade interna de quem são e de que nada pode ser ocultado de vossas vidas. Repetindo, nada pode ser ocultado de vossas vidas. O que parece confuso, logo se tornará claro. Confiem no processo da vida, não meçam ou criem resultados fantásticos, pois estes trazem velhas armadilhas. Guiados estão e assim continuem até atravessarem por completo o espaço onde a ilusão deixa de existir. Participem da vida ativamente. Cada movimento, intenção e ação genuína contribui para o estreitamento da lacuna entre o velho e o novo mundo. Agradeçam e nutram seus corpos de alegria, serenidade, bondade e paz. Mantenham a direção e orientações internas. Gratidão. O processo é o que importa, né? Então, por que muitas vezes a gente parece que se perde no caminho, né? Normalmente porque a gente está ou buscando um resultado, vislumbrando algo fantástico, né? E o fantástico normalmente é uma armadilha do ego, né? Normalmente é uma armadilha das mídias, das mentes, dos reflexos externos que estão tentando, de alguma maneira, não preencher essa lacuna, né? Entre o velho e o novo, mantendo o velho. E não tem como, né? A transição planetária é justamente um momento onde transitamos de um nível de consciência para outro, e isso é uma ordem suprema, é uma ordem superior. Estamos sendo guiados, mantenham-se, né? Deixem-se guiar por essas leis superiores, por essa alma que conhece o caminho, porque armadilhas são tentações, né? Que são colocadas na mente humana, no ego, para que ele participe do mundo, sim, mas não através da alma, não através da sua verdade interna, mas através do que o mundo quer que ele projete. Então temos que ter muito cuidado com essa energia. São energias, no momento em que nós temos lacunas, ou seja, que são lacunas, são brechas, são espaços. Espaços entre aquilo que a gente pensava que era e aquilo que realmente somos. Então, esse espaço só pode ser preenchido por nós mesmos, pela nossa coerência interna. Então, quanto mais temos coerência interna, mais vamos ajustar essa lacuna, preenchê-la com a nova consciência, com um novo nível de consciência, com aquilo que nós realmente estamos recebendo da nossa alma, com a instrução interna, e não com o ego, que muitas vezes, né, por experiência, muitos seres, muitas circunstâncias vêm como tentações para que você volte para aquele mundo, porque você é muito importante naquele mundo. E não existe isso, né? Então, muito cuidado com essa energia, porque estamos próximos, como diz a mensagem, de um encontro coletivo. Então, o que determina o nosso encontro com a nossa alma, com os nossos irmãos estelares, ou com a nossa família de alma, ou a nossa própria unificação com o nosso eu superior, é a nossa frequência. Nenhuma circunstância externa pode interferir nesse processo. Ou seja, um ser que está num processo evolutivo, que está fazendo esse trabalho interno, que está estreitando essa lacuna entre um velho mundo que ele já não pertence mais
mas está solucionando questões, né? Sempre existem questões para serem ajustadas energeticamente, ele está no caminho, no seu próprio caminho. Então, essas questões vão ser ajustadas e essa lacuna vai ser preenchida e ele vai estar no caminho ascensional que a alma escolheu. Então, muita atenção, né? A gente tem que ter com a questão de estar no processo ou, de repente, vislumbrar um resultado, porque uma mente coletiva colocou algo no caminho da pessoa e falou, vem para cá, né? Como Jesus ensinou, né? Então, vem aquelas armadilhas, né? As tentações, né? Mas as falsas promessas de resultados fantásticos em curto espaço de tempo e a alma muda o rumo, né? Então, não é a alma nunca mudará o rumo, porque se o ser está comprometido com o seu processo interno, a alma irá sinalizar o que aquilo quer dizer e o ser saberá responder de acordo a essa percepção. Então, o ego, sim, esse precisa estar sob o comando da alma, precisa estar rendido à energia mais elevada, a frequência quinta dimensão, é a frequência que o ser está desperto, no mínimo, no núcleo da alma, para reconhecer que não é aquele atalho, que não é aqui, não é nada disso, né? Então, continuar seguindo o seu caminho interno, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem olhar para aquilo que já não faz mais sentido. Então, quando adentramos na energia do processo em si, aí não nos perdemos, porque estamos no nosso próprio processo, no nosso próprio ritmo. Então, um reflexo pode nos trazer uma mensagem, pode nos trazer um encontro, pode nos trazer algo que vai reforçar, confirmar aquilo que estamos fazendo. Então, quando vem algo de um outro caminho que não é, e a alma está firme no seu caminho, isso não pode mais entrar por ressonância no caminho daquele ser. Então, se entra, é porque aquele ser, a lacuna entre o velho e o novo, ainda está cambaleando, vamos chamar assim, né? Ainda não está firme, ainda não está forte para não permitir mais que energias que não correspondem ao seu próprio processo de alma, à sua própria evolução, entrem no seu campo. Então, como falamos sempre, né, o campo energético é o que traz, né, por ressonância aquilo que somos. Então, se está trazendo o que não somos, precisamos revisar o que está lá e, antes de qualquer ação, entrar em contato com a alma para saber se aquilo realmente faz sentido ou não. Então, esse é o momento que o velho mundo, né, perde força, perde sustentabilidade, por conta de que era mantido pelas mentes, por uma mente coletiva, e não por uma energia espiritual, né, por uma energia elevada, por uma energia que nutre a vida, que respeita a vida. Então, quando um ser não respeita a vida, ele não está embasado em leis superiores, não está sustentado por Deus, né, pelo divino, mas está simplesmente fazendo jogos com a sua mente, né, refletindo para o mundo confusão ao invés de clareza. Então, como diz a mensagem, essa confusão vai, de alguma forma, vai se clarear, porque esses mundos estão se distanciando. Então, o velho mundo, o novo mundo estão ficando cada vez mais distantes pelo próprio processo interno de cada um. Então, quando seguimos forte no nosso processo, sem vislumbrar resultados imediatos e sem vislumbrar resultados fantásticos, que, como diz a mensagem, podem ser armadilhas, nós estamos na energia do agora. Então, eu estou seguindo a energia do agora. O que me pediu para fazer agora? Me pediu para fazer determinada coisa. Então, é somente isso que eu vou fazer. E o restante eu fecho as janelinhas, né? Porque não corresponde.
Então, esses jogos, né, de notícias, de eventos, né, os eventos, eles atuam dessa forma também. Eles são como que ferramentas de distorção da realidade interna. Então, eles são como ações fantásticas que o ser vai passar lá alguns dias e vai se tornar super, né? Ele vai se tornar algo fantástico. E não tem nada disso, porque são eventos que atuam na mente, no corpo mental, no corpo emocional e não no nosso, na nossa consciência que vai trabalhar esses corpos, mental e emocional. Então, a base do trabalho espiritual nunca vai ser a mente, nem a emoção, nem a nossa fiscalidade. A base é a consciência de quem somos e que vai mover, né, todo esse avatar, todos os nossos corpos para se alinharem a essa verdade interna. Então, a rendição do ego a falsas tentativas, né, de supostas possibilidades que vão aparecer, não vem do campo das infinitas possibilidades, mas das mentes que, em desordem, querem, de qualquer forma, se manter nessa desordem. Então, a ordem superior já trouxe, está muito presente, nesse momento, a energia do sétimo raio, né? Então, o sétimo raio cósmico é uma energia extremamente poderosa no sentido da ordem, da organização. Então, as coisas não podem ficar bagunçadas. Quem está no processo evolutivo, está no processo evolutivo. É uma ordem. Escolheu, a alma escolheu. Então, ela vai seguir esse caminho. Quem não está, não está. Então, vai seguir outra corrente energética. Então, essas correntes não podem se encontrar. Não, né, por nenhuma fatalidade, mas por ressonância. Por quê? Porque precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado o livre-arbítrio de quem escolheu o caminho ascensional e de quem não escolheu. Então, o encontro coletivo é justamente um momento de revelação onde aparece isso. É visto. É visto quem escolheu um caminho e quem não escolheu. Mas não para que isso seja confrontado, não para que os seres se confrontem. Ao contrário, porque muitos nem vão perceber o que está acontecendo, enquanto outros vão perceber o que está acontecendo. Então, isso faz parte da experiência da própria transição da alma. Então, a alma escolheu participar de uma transição planetária, ela está inserida no processo da transição, do processo. Então, ela sabia, ela falou, eu sei que eu vou passar por uma transição onde eu vou ver pessoas num nível de consciência X, Y, Z. Não importa, ela sabia que ia ver, porque ela está participando de um processo num planeta em transição. Então, isso é uma experiência divina. Não é uma experiência para se julgar o nível em que cada um está, mas uma experiência que a alma adquire, né, para o seu currículo, entre aspas, de ter uma percepção de como isso funciona, como isso acontece, sem que ela interfira no processo X, Y ou Z. Então ela transita, ela passa, ela experiencia. Então o processo não é para a gente colocar a mente, né, para julgar o outro, para achar que é melhor que o outro, ou para se achar pior porque não está fazendo nada, entre aspas, né? E ficar lá se culpando, né? Se colocando abaixo das coisas. Não, é justamente um processo que a mente não tem que entrar. Quem tem que entrar é a experiência interna. Então eu tenho que experienciar isso através da alma ou da consciência. Eu experiencio observando o que está acontecendo ao meu redor e como eu estou vivendo essa experiência. E essa experiência que a gente tem que viver da melhor forma, porque ela vai transitar e ela vai passar.
Então, em alguns momentos, em alguns minutos, ela já deixa de ser como era. Então, as linhas de tempo vão se fortalecendo nas suas respectivas direções, e na medida em que elas se fortalecem, elas se distanciam, porque cada uma está tomando um determinado rumo. Enquanto todas estavam lá emaranhadas juntas, e não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, né? Aquela bagunça toda, numa determinada fase da transição, agora elas começam a se consolidar, porque os seres escolheram, não, eu vou para lá, o outro escolheu, eu vou para cá. Então as linhas vão se consolidando, as conexões de cada uma das linhas vão acontecendo, e o distanciamento entre elas é natural, porque cada uma está estruturada para viver experiências diferentes. Porque uma alma precisa viver uma experiência, a outra precisa viver outra. E nenhuma delas é melhor uma do que a outra, né? Então, em algum momento, essas que de alguma maneira podem ter se cruzado, de repente elas vão se distanciar naturalmente. Então, quando deixamos que o processo aconteça e não interferimos com a nossa mente, não comprometemos esses processos. Porque muitas vezes a gente acha que, como vai acontecer isso? A mente já começa, né? Vai se doer, vai ser terrível. Não, porque existe um mecanismo de seres que não vão permanecer juntos, existe uma forma, existe um meio de aquilo se distanciar sem que os seres passem por sofrimento. Porque o sofrimento é do corpo emocional. Então, quando estamos na consciência, a consciência, o eu superior, vai trazer a melhor solução. E é nisso que nós temos que confiar. Confiar no processo em si. Porque o processo em si é sempre amoroso. É sempre tem uma energia de alívio, de libertação, e nunca de aprisionamento, de apego. Isso vem dos corpos, né? Então, como diz a mensagem, esse momento, agradeçam e nutram seus corpos de alegria, serenidade, bondade e paz. Então, nós temos que nos nutrir, né, com essas energias para que os nossos corpos emocionais se mantenham bem, né, se mantenham tranquilos, porque não tem nada errado. Todos estão no lugar certo, né? Então, quando a gente escuta isso, né, e está naquela tensão, né, aquela tensão, você fala, como eu estou no lugar certo? Não pode ser esse lugar, é esse que eu tenho que estar. Quando a gente aceita que é esse que você tem que estar, tudo vai se reestruturando. Então, a energia, que é o que nos move, quando vem a aceitação da nossa parte, a energia se desloca para arrumar aquela situação. Então, sempre trabalharmos essas energias para nos mantermos bem dentro desse processo, entendendo que esse encontro coletivo, né, ele é positivo, né, não é nada negativo, ao contrário, e é a confirmação dos caminhos que cada um de nós escolheu. Gratidão.